500 frases de grandes pensadores. Sidney Vieira. 2017. Apresentação. Certas frases ditas em momentos de criatividade têm o poder de resumir, em poucas palavras, grandes ideias ou ideias gerais. A isto nós chamamos de aforismo, bem como máxima, ditado, sentença, frase ou até frasismo. Enfim, são como poemas que expressam muito com pouco. Recolhemos aqui mais de 500 destas frases ditas por uma diversidade de autores, de diversas épocas. Dos antigos filósofos gregos como Sócrates e Platão, passando por artistas como Michelangelo e Picasso, a políticos, cientistas e escritores vários. Tal coleção de pérolas pode servir a muitos propósitos. Há frases de teor motivacional, educativo, inspirador, religioso, filosófico, algumas um tanto pessimistas, outras bastante otimistas, algumas falam de amor, outras de inimizades, há opiniões sérias e também cômicas. Variegadas cores retratando a variedade do pensamento humano que pode nos ensinar algo ou simplesmente proporcionar o prazer da palavra. Abraham Lincoln. 1809 a 1865, político. Deus deve amar os homens medíocres. Fez vários deles. Pode-se enganar a todos por algum tempo, pode-se enganar alguns por todo o tempo, mas não se pode enganar a todos todo o tempo. O campo da derrota não está povoado de fracassos, mas de homens que tombaram antes de vencer. Quando pratico o bem, sinto-me bem, quando pratico o mal, sinto-me mal. Eis a minha religião. Ninguém é suficientemente competente para governar outra pessoa sem o seu consentimento. Quase todos os homens são capazes de suportar adversidades, mas se quiser pôr à prova o caráter de um homem, dê-lhe poder. Não te esqueças que os estranhos são amigos que ainda não conheces. A melhor parte da vida de uma pessoa está nas suas amizades. Só tem o direito de criticar aquele que pretende ajudar. Nenhum mentiroso tem uma memória suficientemente boa para ser um mentiroso de êxito. Não estarei destruindo meus inimigos quando os transformo em amigos? O caráter é como uma árvore e a reputação como sua sombra. A sombra é o que nós pensamos dela, a árvore é a coisa realismo. Eu não gosto daquele homem. Eu preciso conhecê-lo melhor. Se eu tivesse apenas 1 hora para cortar uma árvore, eu usaria os primeiros 45 minutos afiando meu machado. A maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. Abraham Maslow. 1908 a 1970, psicólogo. O que é necessário para mudar uma pessoa é mudar sua consciência de si mesma. O homem criativo não é um homem comum ao qual se acrescentou algo. Criativo é o homem comum do qual nada se tirou. Para quem só sabe usar martelo, todo problema é um prego. Adam Smith. 1723 a 1790, economista. A riqueza de uma nação se mede pela riqueza do povo e não pela riqueza dos príncipes. A ambição universal do homem é colher o que nunca plantou. O grande segredo da educação consiste em orientar a vaidade para os objetivos certos. Albert Einstein. 1879 a 1955, cientista. A imaginação é mais importante que o conhecimento. O mundo não está ameaçado pelas pessoas más, e sim por aquelas que permitem a maldade. Os ideais que iluminaram o meu caminho são a bondade, a beleza e a verdade. Deus não joga dados. Duas coisas são infinitas, o universo e a estupidez humana. A distinção entre passado, presente e futuro é apenas uma ilusão teimosamente persistente. O homem erudito é um descobridor de fatos que já existem, mas o homem sábio é um criador de valores que não existem e que ele faz existir. Triste época. É mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. Aldous Huxley. 1894 a 1963, escritor. Depois do silêncio, o que mais se aproxima de expressar o inexprimível é a música. Experiência não é o que acontece com um homem,
é o que o homem faz com o que lhe acontece. A constância é contrária à natureza, contrária à vida. As únicas pessoas completamente constantes são os mortos. As paródias e as caricaturas são as formas mais agudas de crítica. Em tempos normais, nenhum indivíduo pode concordar com a ideia de que os homens são iguais. Há um único recanto do universo que podemos ter certeza de melhorar: o nosso próprio eu. Alexander Graham Bell. 1847 a 1922, inventor. Nunca ande pelo caminho traçado, pois ele conduz somente até onde os outros já foram. Que força é esta? Eu não sei. Tudo o que sei é que existe, e está disponível apenas quando alguém está num estado em que sabe exatamente o que quer e está totalmente determinado a não desistir até conseguir. Concentre todos seus pensamentos na tarefa que está realizando. Os raios de sol não queimam até que sejam colocados em foco. Alexander Pope. 1688 a 1744, poeta. Um homem nunca deve sentir vergonha de admitir que errou, o que é apenas dizer, noutros termos, que hoje ele é mais inteligente do que era ontem. Todos os deveres humanos se encerram nestes dois pontos: resignação à vontade do Criador e caridade para com os nossos semelhantes. Feliz o homem que não espera nada, pois nunca terá desilusões. Quem diz uma mentira não sabe a tarefa que assumiu, porque terá de inventar 20 vezes mais para sustentar a certeza da primeira. Alexandre Herculano. 1810 a 1870, escritor. O homem é mais propenso a contentar-se com as ideias dos outros, do que a refletir e a raciocinar. Eu não me envergonho de corrigir os meus erros e mudar de opinião, porque não me envergonho de raciocinar e aprender. Quanto mais conheço os homens, mais estimo os animais. Alfred Tennyson. 1809 a 1892, poeta. Não tem amigos o homem que nunca teve inimigos. Dizem que a dor nos torna sábios. Os sonhos são verdadeiros enquanto duram, e não vivemos nos sonhos? Autorrespeito, autoconhecimento, autocontrole conduzem a vida ao poder supremo. Alphonse de Lamartine. 1790 a 1869, poeta. Um só desejo basta para povoar um mundo. O primeiro sulco aberto na terra pelo homem selvagem foi o primeiro ato de civilização. Admiramos o mundo através do que amamos. Anatole France. 1844 a 1924, escritor. Duvidemos até mesmo da própria dúvida. Mais vale compreender pouco do que compreender mal. As coisas, em si mesmas, não são grandes nem pequenas, e quando nós consideramos que o universo é vasto, trata-se de uma ideia meramente humana. O que os homens chamam de civilização é o estado atual dos seus costumes e o que chamam de barbárie são os estados anteriores. Os costumes presentes serão chamados bárbaros quando forem costumes passados. A mulher alimenta-se de carícias, como a abelha das flores. A virtude, tal como os corvos, aninha-se nas ruínas. O passado é a única realidade humana. Tudo o que é já foi. O estado é como o corpo humano. Nem todas as funções que desempenha são nobres. Sabendo sofrer, sofre-se menos. Não há governos populares. Governar é descontentar. As grandes obras deste mundo foram sempre realizadas por doidos. As razões de nossos atos são obscuras e os impulsos que nos impelem para a ação ficam profundamente ocultos. Anaximandro de Mileto. 610 a 547 a.C., filósofo. Todos os seres derivam de outros seres mais antigos por transformações sucessivas. A criação é a decomposição do infinito. Tudo que nasce, um dia vai morrer. Tudo que é quente, um dia vai esfriar. Tudo que é grande, pode ser quebrado em pedaços menores. Antônio Vieira. 1608 a 1697, missionário. Para falar ao vento bastam palavras, para falar ao coração são necessárias obras. O livro é um mundo que fala,
um surdo que responde, um cego que guia, um morto que vive. A nossa alma rende-se muito mais pelos olhos do que pelos ouvidos. Amor e ódio são os dois mais poderosos afetos da vontade humana. Muitos cuidam da reputação, mas não da consciência. A boa educação é moeda de ouro. Em toda parte, tem valor. A ausência é o remédio do amor. Não há alegria neste mundo tão privilegiada que não pague pensão à tristeza. Há homens que são como as velas, sacrificam-se, queimando-se para dar luz aos outros. A mais doce de todas as companheiras da alma é a esperança. Anton Chekhov. 1860 a 1904, escritor. As obras de arte dividem-se em duas categorias, as de que gosto e as de que não gosto. Não conheço outro critério. A felicidade é uma recompensa para quem não a procura. Valoriza-te para mais, os outros ocupar-se-ão em baixar o preço. Aristóteles. 384 a 322 a.C., filósofo. A inteligência é a insolência educada. O homem solitário é uma besta ou um deus. O que é um amigo? Uma única alma habitando dois corpos. A primeira qualidade do estilo é a clareza. A cultura é o melhor conforto para a velhice. Ter muitos amigos é não ter nenhum. O ignorante afirma, o sábio duvida, o sensato reflete. Os avarentos poupam como se fossem viver para sempre, os pródigos gastam como se fossem morrer em breve. É fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer. A modéstia não pode ser considerada uma virtude, pois assemelha-se mais a um sofrimento do que a uma qualidade. A beleza é a melhor carta de recomendação. Nunca existiu uma grande inteligência sem uma veia de loucura. Sê senhor da tua vontade e escravo da tua consciência. Arthur Conan Doyle. 1859 a 1930, escritor. Quando você elimina o impossível, o que restar, não importa o quão improvável, deve ser a verdade. Onde não há imaginação não há horror. A mediocridade nada enxerga além de seus confins, mas o talento reconhece imediatamente o gênio. O mundo está cheio de coisas óbvias, que ninguém, em momento algum, observa. Arthur Schopenhauer. 1788 a 1860, filósofo. A solidão é a sorte de todos os espíritos excepcionais. Dinheiro é como água do mar, quanto mais você toma, maior é sua sede. O mesmo se aplica à fama. Quanto menos inteligente um homem é, menos misteriosa lhe parece a existência. Quanto mais elevado é o espírito, mais ele sofre. Toda nação troca das outras e todas têm razão. A música exprime a mais alta filosofia numa linguagem que a razão não compreende. A mulher é um efeito deslumbrante da natureza. O destino baralha as cartas, e nós jogamos. O que é a modéstia senão uma humildade hipócrita pela qual um homem pede perdão por ter as qualidades e os méritos que os outros não têm? Baruch Spinoza. 1632 a 1677, filósofo. Compreender é o começo da aprovação. Não rir, nem lamentar-se, nem odiar, mas compreender. Cada um tem tantos direitos, segundo o poder que tem. Não há esperança sem medo, nem medo sem esperança. Benjamin Franklin. 1706 a 1790, filósofo. Achar que o mundo não tem um criador é o mesmo que afirmar que um dicionário é o resultado de uma explosão numa tipografia. Toma conselhos com o vinho, mas toma decisões com a água. Escreve as ofensas na areia e os benefícios no mármore. A preguiça anda tão devagar que a pobreza facilmente a alcança. Cuidado com as pequenas despesas, uma fenda diminuta pode fazer afundar um grande navio. O fracasso quebra as almas pequenas e engrandece as grandes, assim como o vento apaga a vela e atiça o fogo da floresta. Aqueles que abrem mão da liberdade essencial por um pouco de segurança temporária não merecem nem liberdade nem segurança. Quem se apaixona por si mesmo não tem rivais.
Um bom exemplo é o melhor sermão. Ainda nenhuma nação se arruinou devido ao comércio. Aquele que tiver paciência terá o que deseja. A riqueza não é daquele que a tem, mas daquele que a goza. A alegria é a pedra filosofal que tudo converte em ouro. Os investimentos em conhecimento geram os melhores dividendos. Blaise Pascal. 1623 a 1662, filósofo. A justiça sem força é impotente, a força sem justiça é tirana. O homem está sempre disposto a negar tudo aquilo que não compreende. Poucas amizades subsistiriam se cada um soubesse aquilo que o amigo disse nas suas costas. O último esforço da razão é reconhecer que existe uma infinidade de coisas que a ultrapassam. O coração tem razões que a própria razão desconhece. A natureza detesta o vazio. Fazer troca da filosofia é, na verdade, filosofar. À medida que vamos tendo mais espírito, achamos que há mais homens originais. As pessoas vulgares não fazem distinções entre os homens. É o coração que sente Deus e não a razão. A falsa humildade é puro orgulho. Mais vale saber alguma coisa de tudo, que saber tudo de uma só coisa. Buda. Sec. Viver antes de Cristo, filósofo. Somos o que pensamos. Tudo o que somos surge com nossos pensamentos. Com nossos pensamentos, fazemos o nosso mundo. A paz vem de dentro de você mesmo. Não a procure à sua volta. Um amigo falso e maldoso é mais temível que um animal selvagem. O animal pode ferir seu corpo, mas um falso amigo irá ferir sua alma. Por mais que na batalha se vença um ou mais inimigos, a vitória sobre si mesmo é a maior de todas as vitórias. Felizes aqueles cujo conhecimento é livre de ilusões e superstições. Não deseje e não sofra. O desejo é a alma do sofrer. Nascemos para morrer, conhecemos pessoas para as deixar e ganhamos coisas para as perder. Jamais, em todo o mundo, o ódio acabou com o ódio, o que acaba com o ódio é o amor. Quanto mais coisas você tem, mais terá com o que se preocupar. Em nossos pensamentos fazemos o nosso mundo. É melhor conquistar a si mesmo do que vencer 1000 batalhas. Toda grande caminhada começa com um simples passo. 3 coisas não podem ser escondidas por muito tempo: o sol, a lua e a verdade. Felicidade nunca diminui ao ser compartilhada. O conflito não é entre o bem e o mal, mas entre o conhecimento e a ignorância. Aqueles que estão livres de pensamentos rancorosos certamente encontram a paz. A mente é como um imenso espelho iluminado, você nunca pode deixar que nele se junte pó. Não crie sofrimento. Pratique virtude. Seja senhor de sua mente. Conhecer aos outros significa ser sábio, conhecer a si próprio significa ser iluminado. Toda sensação de perda vem da sensação de posse. Carl Gustav Jung. 1875 a 1961, psicólogo. É ilusório imaginar que o homem possa dominar e controlar a natureza, se ele não foi ainda capaz de controlar e enxergar a sua própria natureza. O que negas te subordina. O que aceitas te transforma. Eu não sou o que me acontece, eu sou o que escolho me tornar. Até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. Cesare Beccaria. 1738 a 1794, jurista. Quereis prevenir delitos? Fazei com que as leis sejam claras e simples. Nunca um juramento fez algum réu dizer a verdade. A tortura é o meio mais seguro de absolver os criminosos robustos e condenar os fracos inocentes. A finalidade das penas não é atormentar e afligir um ser sensível. O seu fim é apenas impedir que o réu cause novos danos aos seus concidadãos e dissuadir os outros de fazer o mesmo. O prazer e a dor são os 2 grandes motores dos seres sensíveis. Cicero. 106 a 43 a.C., orador. Não basta conquistar a sabedoria, é preciso usá-la. Se ao lado da biblioteca houver um jardim, nada faltará. Viver sem amigos não é viver.
A ignorância é a maior enfermidade do gênero humano. Não há nada de tão absurdo que o hábito não torne aceitável. Um bom amigo é mais digno do que 100 familiares. Rico é aquele que tem tanto que não deseja mais. A lembrança serena de uma dor passada traz um prazer. Prudência é saber distinguir as coisas desejáveis das que convém evitar. Justiça extrema é injustiça. Os homens são como os vinhos, a idade azeda os maus e apura os bons. Não há nada de tão absurdo que não saia da boca de algum filósofo. O pensamento é livre. Casa sem livros, corpo sem alma. Para se ter vida longa é preciso viver devagar. O prazer dos banquetes não está na abundância dos pratos, e sim na reunião dos amigos e na conversação. Somente os idiotas se lamentam de envelhecer. A confidência corrompe a amizade, muito contato a consome, o respeito a conserva. A inveja é a amargura que se sofre por causa da felicidade alheia. Confúcio. 551 a 479 a.C., filósofo. Não são as ervas más que afogam a boa semente, e sim a negligência do lavrador. Se queres prever o futuro, estuda o passado. Transportai um punhado de terra todos os dias e fareis uma montanha. Não há coisa mais fria do que o conselho cuja aplicação seja impossível. Exige muito de ti e espera pouco dos outros. Assim evitarás muitos aborrecimentos. Escolhe um trabalho de que gostes, e não terás que trabalhar nenhum dia na tua vida. A essência do conhecimento consiste em aplicá-lo, uma vez possuído. De nada vale tentar ajudar aqueles que não se ajudam a si mesmos. Entre amigos, as frequentes censuras afastam a amizade. Se não sabes, aprende, se já sabes, ensina. Sonhar com o impossível é o primeiro passo para torná-lo possível. C.S. Lewis. 1898 a 1963, escritor. Cada vez que você faz uma opção, está transformando sua essência em alguma coisa um pouco diferente do que era antes. Pensava que nós seguíamos caminhos já feitos, mas parece que não os há. O nosso ir faz o caminho. Mera mudança não é crescimento. Crescimento é a síntese de mudança e continuidade, e onde não há continuidade não há crescimento. Você não tem alma. Você é uma alma. Você tem um corpo. Rezemos para que a raça humana nunca saia da terra para espalhar sua iniquidade em outros lugares. Davi Hume. 1711 a 1776, filósofo. A beleza das coisas existe no espírito de quem as contempla. O coração do homem existe para reconciliar as contradições mais notórias. Todos nós temos uma prodigiosa parcialidade em favor de nós mesmos. De um modo geral, os erros na religião são perigosos, enquanto os da filosofia são apenas ridículos. A razão é, e só pode ser, escrava das paixões. Demócrito. 460 a 370 a.C., filósofo. Na realidade, não conhecemos nada, pois a verdade está no íntimo. Aquele que tudo adia, não deixará nada concluído, nem perfeito. Falsos e hipócritas são aqueles que tudo fazem com palavras, mas na realidade nada fazem. Denis Diderot. 1713 a 1784, filósofo. A ignorância não fica tão distante da verdade quanto o preconceito. Do fanatismo à barbárie não há mais do que um passo. O que hoje é para nós um paradoxo, será para a posteridade uma verdade demonstrada. Clama-se incessantemente contra as paixões, imputam-se-lhes todos os males do homem, esquecendo que elas são também a fonte de todos os seus prazeres. Não existe antídoto mais poderoso contra a baixa sensualidade do que a adoração da beleza. Apenas há um dever, o de sermos felizes. Aquele que se analisou a si mesmo, está deveras adiantado no conhecimento dos outros. A paixão destrói mais preconceitos do que a filosofia. A superstição ofende mais a Deus do que o ateísmo. O primeiro passo para a filosofia é a incredulidade.
Erra tanto que suspeita demais, quanto que demais confia. Edgar Allan Poe. 1809 a 1849, escritor. Tudo o que vemos ou parecemos não passa de um sonho dentro de um sonho. Os que sonham de dia são conscientes de muitas coisas que escapam aos que sonham apenas à noite. Tornei-me insano, com longos intervalos de uma horrível sanidade. Emily Durkheim. 1858 a 1917, sociólogo. Nosso egoísmo é, em grande parte, produto da sociedade. O indivíduo se mata para parar de sofrer. Perseguir um objetivo que por definição é inatingível é condenar-se a um estado de infelicidade perpétua. Epicteto. 55 a 135, filósofo. É impossível para um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe. Eu sou uma parte de tudo, tal como a hora é uma parte do dia. Os homens são movidos e perturbados não pelas coisas, mas pelas opiniões que eles têm delas. Só a educação liberta. Se o problema possui solução, não devemos nos preocupar com ele. E se não possui solução, de nada adianta nos preocuparmos. Se você não pode falar bem de uma pessoa, é melhor não dizer nada. Epicuro. 341 a 271 a.C., filósofo. A justiça é a vingança do homem em sociedade, como a vingança é a justiça do homem em estado selvagem. Nada é bastante ao homem para quem tudo é demasiado pouco. É estupidez pedir aos deuses aquilo que se pode conseguir sozinho. Todo desejo incômodo e inquieto se dissolve no amor da verdadeira filosofia. Aquele que inspira medo aos outros não está, ele próprio, livre desse medo. Lembre-se de que aquilo que você tem hoje, um dia esteve entre as coisas que desejava. O impossível reside nas mãos inertes daqueles que não tentam. Esopo. 620 a 560 a.C., fabulista. Um pedaço de pão comido em paz é melhor do que um banquete comido com ansiedade. Não se podem censurar os jovens preguiçosos, quando a responsável por eles serem assim é a educação dos seus pais. De nada vale possuir uma coisa sem desfrutá-la. O hábito torna suportáveis até as coisas assustadoras. Os sábios falam pouco e dizem muito, os ignorantes falam muito e dizem pouco. Deus ajuda a quem se ajuda. Ésquilo. 525 a 456 a.C., dramaturgo. Os sofrimentos humanos têm facetas múltiplas, nunca se encontra outra dor do mesmo tom. A disciplina é a mãe do êxito. Há poucos homens capazes de prestar homenagem ao sucesso de um amigo, sem qualquer inveja. A verdadeira sabedoria está em não parecermos sábios. Quando um homem tem força de vontade, os deuses dão-no ajuda. Eurípides. 480 a 406 a.C., dramaturgo. Na riqueza nunca faltam os amigos. Fala se tens palavras mais fortes do que o silêncio, ou então guarda silêncio. A felicidade é igual, quer se encontre numa pessoa rica, quer numa de condição humilde. Sede felizes, os amigos desaparecem quando somos infelizes. A sorte combate sempre do lado do prudente. Agir com raiva é o mesmo que içar a vela na tempestade. Francis Bacon. 1561 a 1626, filósofo. A amizade duplica as alegrias e divide as tristezas. A consciência é a estrutura das virtudes. O homem deve criar as oportunidades e não somente encontrá-las. Todas as cores concordam no escuro. O dinheiro é um bom criado, mas um mau senhor. Só se pode vencer a natureza obedecendo-lhe. Não há beleza perfeita que não contenha algo de estranho nas suas proporções. François La Rochefoucauld. 1613 a 1680, escritor. Nada é tão contagioso como o exemplo. O orgulho não quer dever e o amor próprio não quer pagar. A ausência apaga as pequenas paixões e fortalece as grandes. Quem recusa uma lisonja é porque procura ser lisonjeado duas vezes.
Quem vive sem loucura não é tão sábio como pensa. O mal que fazemos não suscita tanto a perseguição e o ódio como as nossas boas qualidades. Quando não encontramos o repouso em nós próprios, é inútil ir procurá-lo noutro lado. É uma grande habilidade saber esconder a própria habilidade. A hipocrisia é uma homenagem que o vício presta à virtude. O que impede a entrega a um só vício é termos vários. O mundo recompensa mais vezes as aparências do mérito do que o mérito verdadeiro. A melhor maneira de sermos enganados é julgarmos-nos mais espertos do que os outros. Friedrich Nietzsche. 1844 a 1900, filósofo. As convicções são inimigas mais perigosas da verdade do que as mentiras. É mais fácil lidar com uma má consciência do que com uma má reputação. Os grandes intelectuais são céticos. O que não me mata, me fortalece. Torna-te aquilo que és. Tudo é precioso para aquele que foi, por muito tempo, privado de tudo. A vida mais doce é não pensar em nada. Há uma exuberância na bondade que parece ser maldade. É necessário ter o caos cá dentro para gerar uma estrela. Em última análise, amam-se os nossos desejos, e não o objeto desses desejos. Aquele que vive de combater um inimigo tem interesse em o deixar com vida. Sem a música, a vida seria um erro. Odeio quem me rouba a solidão sem em troca me oferecer verdadeira companhia. Galileu Galilei. 1564 a 1642, cientista. Não se pode ensinar nada a um homem, só é possível ajudá-lo a encontrar a coisa dentro de si. Duas verdades nunca se podem contradizer. A maior sabedoria que existe é a de conhecer-se a si próprio. Quanto menos alguém entende, mais quer discordar. A verdade não resulta do número dos que nela creem. Não consigo acreditar que o mesmo Deus que nos deu inteligência, razão e bom senso nos proíba de usá-los. George Bernard Shaw. 1856 a 1950, escritor. A vida é uma pedra de amolar, desgasta-nos ou afia-nos, conforme o metal de que somos feitos. Liberdade significa responsabilidade. É por isso que tanta gente tem medo dela. Não há satisfação em enforcar um homem que não faz objeção a isso. Nunca resisto a tentações, porque eu descobri que coisas que são ruins para mim não me tentam. O especialista é um homem que sabe cada vez mais sobre cada vez menos, e, por fim, acaba sabendo tudo sobre nada. A democracia muitas vezes significa o poder nas mãos de uma maioria incompetente. A razão escraviza todas as mentes que não são suficientemente fortes para dominarem. O segredo do sucesso é ofender o maior número de pessoas. O que realmente deixa um homem lisonjeado é o fato de você o considerar digno de adulação. George Orwell. 1903 a 1950, escritor. Pensamento duplo indica a capacidade de ter na mente, ao mesmo tempo, duas opiniões contraditórias e aceitar ambas. A maneira mais rápida de acabar com uma guerra é perdê-la. Toda propaganda de guerra, toda a gritaria, as mentiras e o ódio, vem invariavelmente das pessoas que não estão lutando. George Sand. 1804 a 1876, escritora. A paciência não é senão uma energia. A recordação é o perfume da alma. A sociedade nada deve exigir daquele que dela nada espera. A calúnia e a injúria são armas da ignorância. Giovanni Boccaccio. 1313 a 1375, poeta. O amor é de uma natureza tal que quanto mais se ama, mais se deseja amar. Os ignorantes julgam a interioridade a partir da exterioridade. As ligações de amizade são mais fortes que as do sangue da família. Heinrich Heine. 1797 a 1856, poeta. O inteligente se previne de tudo, o idiota faz observações sobre tudo. Muitas vezes digo à vida, não me des tanto, para que não me possas levar tanto. Onde quer que livros sejam queimados, os homens serão também, eventualmente,
queimados. O historiador é o profeta que olha para trás. Henry David Thoreau. 1817 a 1862, escritor. Para cada 1000 homens dedicados a cortar as folhas do mal, há apenas um atacando as raízes. A bondade é o único investimento que nunca vai à falência. Muitos sabem ganhar dinheiro, mas poucos sabem gastá-lo. A massa nunca se eleva ao padrão do seu melhor membro, pelo contrário, degrada-se ao nível do pior. O homem mais rico é aquele cujos prazeres são mais baratos. Nunca é tarde para abrirmos mão dos nossos preconceitos. Os livros são o tesouro precioso do mundo e a digna herança das gerações e nações. Jamais haverá um Estado livre e esclarecido até que este venha a reconhecer o indivíduo como um poder mais alto e independente, do qual deriva todo o seu próprio poder e autoridade, e o trate de maneira adequada. Nos dias de hoje existem professores de filosofia, mas não filósofos. 1000 vezes sentar-me à vontade em cima de uma abóbora do que comprimir-me entre outras pessoas numa almofada de veludo. Heródoto. 484 a 425 a.C., historiador. A pressa gera o erro em todas as coisas. É sem dúvida mais fácil enganar uma multidão do que um só homem. Onde é necessária a astúcia não há lugar para a força. A calúnia é sem dúvida o pior dos flagelos, visto que faz 2 culpados e uma vítima. A adversidade tem o efeito de atrair a força e as qualidades de um homem que as teria adormecido na sua ausência. Horácio. 65 a 8 a.C., poeta. Não é pobre aquele que se contenta com o que possui. Quando a casa do vizinho está pegando fogo, a minha casa está em perigo. Seja qual for o conselho que vai dar, seja breve. O avarento vive sempre na pobreza. A cólera é uma breve loucura. Nada é feliz sob todos os aspectos. Quem tem confiança em si próprio comanda os outros. O dinheiro será sempre o escravo ou patrão. Immanuel Kant. 1724 a 1804, filósofo. Belo é tudo quanto agrada desinteressadamente. A amizade é semelhante a um bom café, uma vez frio, não se aquece sem perder bastante do primeiro sabor. Todo o conhecimento humano começou com intuições, passou daí aos conceitos e terminou com ideias. A geometria é uma ciência de todas as espécies possíveis de espaços. A paciência é a fortaleza do frágil e a impaciência a fragilidade do forte. A felicidade não é um ideal da razão, mas sim da imaginação. Isaac Asimov. 1920 a 1992, escritor. Apenas uma guerra é permitida à espécie humana, a guerra contra a extinção. A violência é o último refúgio do incompetente. Espera 1000 anos e verás que será precioso até o lixo deixado atrás por uma civilização extinta. O maior bem do homem é uma mente inquieta. Isaac Newton. 1643 a 1727, cientista. Deve-se aprender sempre, até mesmo com um inimigo. Se eu vi mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes. O que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. Eu consigo calcular o movimento dos corpos celestiais, mas não a loucura das pessoas. Jean de La Fontaine. 1621 a 1695, fabulista. Nas asas do tempo, a tristeza voa. Trabalhai, fazei alguma coisa, é o alicerce mais seguro. Um autor estraga tudo quando pretende fazer bem demais. Perdoamos tudo a nós próprios e nada aos outros. É um prazer dobrado enganar aquele que engana. Jean-Jacques Rousseau. 1712 a 1778, filósofo. As injúrias são as razões dos que não têm razão. Na juventude deve-se acumular o saber. Na velhice fazer uso dele. Amo-me a mim próprio demasiado para poder odiar seja o que for. Só se é curioso na proporção de quanto se é instruído. Ninguém quer o bem público que não está de acordo com o seu. A paciência é amarga,
mas seu fruto é doce. John Locke. 1632 a 1704, filósofo. Uma infinidade de seres inferiores ao ser humano provam a infinidade de seres superiores a ele. Ler fornece ao espírito materiais para o conhecimento, mas só o pensar faz nosso o que lemos. O que te preocupa, te escraviza. Jorge Luiz Borges. 1899 a 1986, escritor. Sempre imaginei que o paraíso fosse uma espécie de livraria. O livro é uma extensão da memória e da imaginação. Não há prazer mais complexo que o do pensamento. O livro é uma das possibilidades de felicidade de que dispomos. Khalil Gibran. 1883 a 1931, escritor. Numa só semente de trigo há mais vida do que num montão de feno. Tartarugas conhecem as estradas melhor do que os coelhos. Um livro é como uma janela. Quem não o lê, é como alguém que ficou distante da janela e só pode ver uma pequena parte da paisagem. A perplexidade é o início do conhecimento. A neve e as tempestades matam as flores, mas nada podem contra as sementes. A sabedoria é a única riqueza que os tiranos não podem expropriar. Leonardo da Vinci. 1452 a 1519, polímata. A lei suprema da arte é a representação do belo. O olhar de quem odeia é mais penetrante do que o olhar de quem ama. O ódio revela muita coisa que permanece oculta ao amor. Lembra-te disso e não desprezes a censura dos inimigos. Quem pensa pouco, erra muito. A arte diz o indizível, exprime o inexprimível, traduz o intraduzível. Repreende o amigo em segredo e elogia-o em público. Simplicidade é o último grau de sofisticação. Leon Tolstói. 1828 a 1910, escritor. Aquele que conheceu apenas a sua mulher, e a amou, sabe mais de mulheres do que aquele que conheceu 1000. A verdadeira felicidade está na própria casa, entre as alegrias da família. A tristeza pura é tão impossível como a alegria pura. Há quem passe por um bosque e só veja lenha para a fogueira. Todos pensam em mudar a humanidade e ninguém pensa em mudar a si mesmo. Falai aos animais, em lugar de lhes bater. Ludwig Wittgenstein. 1889 a 1951, filósofo. O que se pode dizer pode ser dito claramente, e aquilo de que não se pode falar tem de ficar no silêncio. Humor não é um estado de espírito, mas uma visão de mundo. Um trabalho filosófico sério e bom poderia ser escrito consistindo inteiramente de piadas. Marcel Proust. 1871 a 1922, escritor. As pessoas querem aprender a nadar e ter um pé no chão ao mesmo tempo. Tudo que foi prazer torna-se um fardo quando não mais o desejamos. A maioria dos homens gasta a melhor parte da vida a tornar a outra miserável. A felicidade é salutar para o corpo, mas só a dor robustece o espírito. Os dias talvez sejam iguais para um relógio, mas não para um homem. Marco Aurélio. 121 a 180, Imperador. O melhor modo de vingar-se de um inimigo é não se assemelhar a ele. Antes a reprovação por um gênio do que o louvor de um idiota. A nossa vida é aquilo que os nossos pensamentos fizerem dela. Pratica cada um dos teus atos como se fosse o último da tua vida. Mudar de opinião e seguir quem te corrige é também o comportamento do homem livre. Margaret Thatcher. 1925 a 2013, política. O consenso é a negociação da liderança. Ninguém se lembraria do bom samaritano se ele só tivesse boas intenções. Ele possuía também dinheiro. Estar no poder é como ser uma dama. Se tiver que lembrar as pessoas que você não é. O problema com o comunismo é que um dia o dinheiro dos outros acaba. Não foi sorte, eu mereci. Não existe dinheiro público. Existe apenas dinheiro do pagador de impostos. Os socialistas não gostam que pessoas comuns escolham.
pois elas podem não escolher o socialismo. Mark Twain. 1835 a 1910, escritor. A gente não se liberta de um hábito atirando-o pela janela, é preciso fazê-lo descer a escada, degrau por degrau. Prefiro o paraíso pelo clima, o inferno pela companhia. Algumas pessoas nunca cometem os mesmos erros duas vezes. Descobrem sempre novos erros para cometer. O nome do maior dos inventores, acaso. Cada um de nós é uma lua e tem um lado escuro que nunca mostra a ninguém. Martin Luther King. 1929 a 1968, político. Uma das coisas importantes da não violência é que não busca destruir a pessoa, mas transformá-la. Todo progresso é precário, e a solução para um problema coloca-nos diante de outro problema. A injustiça num lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo lugar. O que afeta diretamente uma pessoa, afeta a todos indiretamente. Michelangelo. 1475 a 1564, artista. Como faço uma escultura? Simplesmente retiro do bloco de mármore tudo que não é necessário. A minha alegria é a melancolia. O sol é a sombra de Deus. Michel de Montaigne. 1533 a 1592, escritor. Os homens tendem a acreditar sobretudo naquilo que menos compreendem. O lucro do nosso estudo é tornarmos-nos melhores e mais sábios. Proibir algo é despertar o desejo. A covardia é a mãe da crueldade. Não há paixão que abale tanto a sinceridade dos juízos como a cólera. Não se corrige aquele que é enforcado, corrigem-se outros através dele. Aquele que castiga quando está irritado, não corrige, vinga-se. Miguel de Cervantes. 1547 a 1616, escritor. Contento-me com pouco, mas desejo muito. Elimine a causa e o efeito cessa. O louvor vale pela pessoa que o dá. Andar por terras distantes e conversar com diversas pessoas torna os homens ponderados. As desgraças buscam o desgraçado mesmo que ele se esconda nos cantos mais remotos da terra. A perseverança é a mãe da boa sorte. Aquele que lê muito e anda muito, vê muito e sabe muito. Niels Bohr. 1885 a 1962, cientista. Ainda bem que chegamos a um paradoxo. Agora a esperança de conseguirmos algum progresso. O oposto de uma afirmação correta é uma afirmação falsa. Mas o oposto de uma verdade profunda pode ser outra verdade profunda. Um físico é apenas a forma que um átomo encontrou de olhar para si mesmo. Um perito é alguém que cometeu todos os erros possíveis numa determinada área. Ovídio. 43 a.C., 18 depois de Cristo, poeta. Ser amável para ser amado. E amanhã não seremos o que fomos, nem o que somos. Esforçamo-nos sempre para alcançar o proibido e desejamos o que nos é negado. Um cavalo nunca corre tão rápido quanto corre quando tem outros para acompanhar e superar. O sucesso e o amor preferem o corajoso. Pablo Picasso. 1881 a 1973, artista. Em arte, procurar não significa nada. O que importa é encontrar. Na realidade trabalha-se com poucas cores. O que dá a ilusão do seu número é serem postas no seu justo lugar. Um quadro só vive para quem o olha. Pinto as coisas como as imagino e não como as vejo. Leva muito tempo tornarmos-nos jovens. Eu não procuro. Descubro. Toda criança é um artista. O problema é o como manter-se artista depois de crescido. Não se pode fazer nada sem a solidão. Píndaro. 518 a 438 a.C., poeta. Muitas vezes se diz melhor calando do que falando em demasia. As palavras vivem mais do que os feitos. Não é possível com mente mortal indagar os pensamentos dos deuses. Pitágoras. 580 a 497 a.C., filósofo.
Com organização e tempo, acha-se o segredo de fazer tudo e bem feito. Eduquem as crianças, para que não seja necessário punir os adultos. O universo é uma harmonia de contrários. O ser capaz mora perto da necessidade. Plauto. 230 a 180 a.C., dramaturgo. Nada existe de mais miserável que o espírito do homem que está consciente do mal que faz. O que não se espera acontece com mais frequência do que o que se espera. Platão. 427 a 347 a.C., filósofo. De todos os animais selvagens, o homem jovem é o mais difícil de domar. Uma vida não questionada não merece ser vivida. Tudo quanto vive provém daquilo que morreu. Muitos odeiam a tirania apenas para que possam estabelecer a sua. O tempo é a imagem móvel da eternidade móvel. Não deixes crescer a erva no caminho da amizade. Quando a mente está pensando, está falando consigo mesma. Plutarco. 46 a 126, filósofo. A mente é um fogo a ser aceso, não um vaso a preencher. O tempo é o mais sábio dos conselheiros. A perseverança é mais eficaz do que a violência, e muitas coisas que, quando reunidas, são invencíveis, cedem a quem as enfrenta um pouco de cada vez. Os espertos aprendem mais com os erros dos outros. Ralph Waldo Emerson. 1803 a 1882, escritor. É prova de alta cultura dizer as coisas mais profundas do modo mais simples. O prêmio por uma coisa bem feita é tê-la feito. No universo tudo procede por vias indiretas. Não existem linhas retas. Todo homem que encontro me é superior em alguma coisa. E, nesse particular, aprendo com ele. Trabalho é vitória. O que é, afinal, uma erva daninha senão uma planta da qual ainda se não descobriram as virtudes? Nenhum grande homem se queixa de falta de oportunidades. Um grande homem há de encontrar um grande assunto ou, o que dá no mesmo, de engrandecer qualquer assunto. René Descartes. 1596 a 1650, filósofo. A leitura de todos os bons livros é uma conversação com as mais honestas pessoas dos séculos passados. Não existem métodos fáceis para resolver problemas difíceis. Quando gastamos tempo demais a viajar, tornamo-nos estrangeiros no nosso próprio país. Viver sem filosofar é o que se chama ter os olhos fechados sem nunca os haver tentado abrir. Penso, logo existo. Daí é tudo que sei pela metade do que ignoro. Ronald Reagan. 1911 a 2004, político. Confie, mas cheque. O poder concentrado sempre foi o inimigo da liberdade. Acredito que o melhor programa social é um emprego. Salvador Dalí. 1904 a 1989, artista. O termômetro do sucesso é apenas a inveja dos descontentes. Você tem que criar a confusão sistematicamente. Isso liberta a criatividade. Tudo que é contraditório cria vida. Eu vou ser tão breve que na verdade já terminei. Santo Agostinho. 354 a 430, teólogo. O orgulho é a fonte de todas as fraquezas, porque é a fonte de todos os vícios. Fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Milagres não são contrários à natureza, mas apenas contrários ao que nós sabemos sobre a natureza. Se o homem soubesse as vantagens de ser bom, seria homem de bem por egoísmo. Sêneca. 4 a.C., 65 d.C., filósofo. É parte da cura o desejo de ser curado. Muitas coisas não ousamos empreender por parecerem difíceis, entretanto, são difíceis porque não ousamos empreendê-las. Nada é tão lamentável e nocivo como antecipar desgraças. Toda a arte é imitação da natureza. É melhor saber coisas inúteis do que não saber nada. Todos os meus bens estão comigo. A economia por si só é uma grande fonte de receitas. Sigmund Freud.
1856 a 1939, psicólogo. A inteligência é o único meio que possuímos para dominar os nossos instintos. A renúncia progressiva dos instintos parece ser um dos fundamentos do desenvolvimento da civilização humana. A felicidade é um problema individual. Aqui, nenhum conselho é válido. Cada um deve procurar, por si, tornar-se feliz. Como fica forte uma pessoa quando está segura de ser amada? Podemos nos defender de um ataque, mas somos indefesos a um elogio. Olhe para dentro, para as suas profundezas. Aprenda primeiro a se conhecer. Quando a dor de não estar vivendo for maior que o medo da mudança, a pessoa muda. O novo sempre despertou perplexidade e resistência. Cada pessoa é um abismo. Dá vertigem olhar dentro delas. É impossível enfrentar a realidade o tempo todo sem nenhum mecanismo de fuga. Sócrates. 469 a 399 a.C., filósofo. Não sou nem ateniense, nem grego, mas sim um cidadão do mundo. A maneira mais fácil e mais segura de vivermos honradamente consiste em sermos, na realidade, o que parecemos ser. Só sei que nada sei. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Existe apenas um bem, o saber, e apenas um mal, a ignorância. O verdadeiro conhecimento vem de dentro. Sófocles. 496 a 406 a.C., dramaturgo. A tristeza também provoca doenças. Não se deve indagar sobre tudo, é melhor que muitas coisas permaneçam ocultas. Os males mais terríveis são aqueles que cada um faz a si próprio. Nenhum inimigo é pior do que um mau conselho. Soren Kierkegaard. 1813 a 1855, filósofo. Sinto, logo sou. A fé é a mais elevada paixão de todos os homens. Não ousar é perder-se. A função da oração não é influenciar Deus, mas especialmente mudar a natureza daquele que ora. Tácito. 55 a 120, historiador. Tudo que não se conhece é tido por magnífico. A sinceridade e a generosidade, se não forem temperadas com moderação, conduzem infalivelmente à ruína. Os aduladores são a pior espécie de inimigos. O prestígio aumenta com a distância. Quem se enfada pelas críticas, reconhece que as tenha merecido. Tales de Mileto. 624 a 558 a.C., filósofo. A esperança é o único bem comum a todos os homens, aqueles que nada mais têm, ainda possuem. Nunca faças o que te desagrada ver fazer a outros. Toma para ti o conselho que dá aos outros. Vigílio. 70 a 19 a.C., poeta. O terror dá asas aos pés. O trabalho persistente vale tudo. A sorte ajuda os audazes. Vão ter. 1694 a 1778, filósofo. Um mérito inegável da poesia, ela diz mais e em menor número de palavras que a prosa. Se Deus não existisse, seria preciso inventá-lo. Todas as grandezas do mundo não valem um bom amigo. O melhor governo é aquele em que há o menor número de homens inúteis. Deus é um comediante a atuar para uma plateia assustada demais para rir. William Shakespeare. 1564 a 1616, dramaturgo. A suspeita sempre persegue a consciência culpada, o ladrão vê em cada sombra um policial. Choramos ao nascer porque chegamos a este imenso cenário de dementes. É mais fácil obter o que se deseja com um sorriso do que a ponta da espada. Em tempo de paz convém ao homem serenidade e humildade, mas quando estoura a guerra deve agir como um tigre. A paixão aumenta em função dos obstáculos que se lhe opõem. Ser ou não ser, eis a questão. William Blake. 1757 a 1827, poeta. Exuberância beleza. A abelha atarefada não tem tempo para a tristeza.
Quem nunca altera a sua opinião é como a água parada e começa a criar répteis no espírito. Aqueles que reprimem o desejo assim o fazem porque o seu desejo é fraco o suficiente para ser reprimido. Isto conclui o livro 500 Frases de Grandes Pensadores, de Sidney Vieira. Espero que tenha gostado de ouvi-lo.